Então, para que precisamos saber equações diferenciais? Para resolver problemas de engenharia. Ora, pois, por que se tem a disciplina de equações diferenciais? Para resolver problemas. Tá? Vocês, como engenheiros, vão resolver problemas de transferência de calor, vão resolver problemas de vibrações mecânicas, de vigas, de circuitos elétricos. Tudo isso tem equação diferencial. Tá? E aqui tem um problema que muito usado, muito badalado lá na hidráulica, né? na disciplina de hidráulica do curso de engenharia civil. É um problema recorrente lá, que é determinar quanto tempo para esvaziar um reservatório. Então eu tenho um reservatório e você tem uma saída, né? E aí o engenheiro quer saber quanto tempo demora para esvaziar esse reservatório. Bom, a modelagem, essa modelagem matemática aqui, eu deixo para o professor de hidráulica, né? E nós aqui vamos focar na equação diferencial. Deixa eu só ajeitar aqui umas coisinhas aqui. Tá. Então, como assim? Vamos ver o seguinte. Então, vamos ler as letrinhas, né? O Y, quem é o Y? O Y é a altura da água. E a equação, ela está avaliando a taxa, ou melhor, a velocidade com que a altura diminui. Como é que eu sei? Por que eu sei que ela está diminuindo? Por causa desse sinal negativo. Então, a altura está diminuindo, então a minha taxa tem que ser negativa, né? Ou seja, algo está diminuindo. Tá. O B é a área do buraco. Ali embaixo, a área do buraco. O A de Y. Bom, o A de Y é a área da seção transversal, né? Ou seja, quando faz o corte, a área da seção transversal. E, dependendo do formato do tanque, para cada Y você tem uma área diferente. Depende do formato. Por exemplo, aqui é um tronco de cone. Então, para cada Y você tem um formato diferente. Tá. E aí você tem, por fim, aqui o V de Y, a velocidade da água escoando pelo buraco. Com que velocidade essa água corre por ali? Bom, aí ele montou aqui pela equação de Torricelli, né? E aí se monta essa equação diferencial. Como eu disse para vocês, a modelagem da equação, né? Eu não sei. Até se eu me esforçar, eu tiro essa modelagem. Mas não é o caso nosso na disciplina. Nós queremos só resolver a equação diferencial. Eu deixo a modelagem para o professor de hidráulica. Então, uma aplicação aqui, então, desse tipo de problema, né? Então, o Y, né, é a minha altura. É essa altura aqui que a cada instante é uma. Né? Uma variação instantânea. Tá. Então, vamos ver um probleminha. Tem um tanque cilíndrico de 4 metros de altura, 1 metro de raio, cheio d'água. A água vaza por um buraco quadrado no fundo do tanque, de 2 centímetros de lado. Determine o nível da água Y de T no instante T. Então, ele quer saber qual é o nível da água a cada instante. Quanto tempo leva para o tanque passar de cheio para vazio? Ou seja, quanto tempo ainda tem de água lá dentro nessas condições? Então, vamos descobrir. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aquela equação que nós tínhamos, que foi apresentada anteriormente. Tá, então vamos ver aqui cada coisa. B. B é o buraco por onde sai a água. É um buraco quadrado de lá 2 centímetros. Como nós estamos trabalhando no sistema internacional, então tem que sair em metros. Então, 2 centímetros, né? Vou botar aqui 2 centímetros, corresponde a 2 vezes 10 na menos 2 metros. Bom, o buraco é quadrado. Então, a área de um quadrado é L ao quadrado. Então, se o L é 2 centímetros,
A área do buraco é L ao quadrado, 0,2 ao quadrado. Então, vai ficar esse número aqui. Certo? Ok. Então tá. Então, dessa maneira, nós... o que mais que nós vamos ter? Vamos pensar no A. O A é cilíndrico, ou melhor, o meu tanque é cilíndrico. Então, se ele é cilíndrico, para cada instante, né? Você está aqui nesse instante aqui. Você tem uma seção. Nesse instante aqui, você vai ter a mesma seção. Ou seja, essa seção ela não muda. Então, para cada instante, para cada y, você tem a mesma seção. Então, a área da seção é a mesma. Então, qual é a área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Então, é π vezes o raio. O raio é 1. Então, ficou π metros quadrados. Ok. Tá. O que nós vamos fazer agora? Bom, aí o 4. Vamos segurar esse 4 por enquanto. Sei que tem gente que está tentada a colocar o 4 aqui. Não é bem assim. Esse 4 está se movendo. A grande questão no cálculo é que as coisas no cálculo se mexem. As coisas no ensino médio, elas não se mexem. Elas são paradinhas. No cálculo, a coisa está se mexendo. Ou seja, a altura está se mexendo. Então, não mexe naquele 4 fixo. Vamos esperar para ver o que a gente faz com ele. Vamos colocar tudo que a gente sabe. O B é fixo. O A é fixo. E o G também é fixo. É aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Constante gravitacional. Então, eu vou colocar cada uma das pecinhas no seu devido lugar. Né? Então, pois é. Tá aí. Botei todas as pecinhas no seu devido lugar. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, temos que integrar. Mas antes de integrar, vamos dar um jeito, vamos enxugar essas constantes. Tem muito número aí. Como é que eu vou fazer para enxugar isso? Bom, primeiro, o que eu fiz lá dentro da raiz? Lá dentro da raiz, eu multipliquei 2 por 9,8. Isso dá 16,6. Isso aqui está dentro da raiz, né? Então, lembrando que 2 vezes 9,8 é 19,6. Né? Fiz a multiplicação. Tá, o que eu vou fazer mais agora? Bom, uma forma de a gente ficar mais livre é pegar todas essas constantes e jogar dentro de uma letra. Como assim, professor? Coisa louca é essa? Olha, eu vou pegar todos esses números aqui, inclusive o sinal negativo, vou pegar tudo isso aqui e vou jogar dentro da letra A. Para que isso, professor? Para facilitar a conta, para a gente não precisar ficar toda hora escrevendo pi, toda hora escrevendo um monte de número. Assim facilita a nossa vida, né? Então, quem vai ser o A? O A vai ser esse número aqui. Ó, eu peguei o menos, eu peguei 0,004 dividido por π vezes a raiz. Né? Lembrando que se eu tenho lá dentro da raiz 19,6 vezes y, eu posso ter 19,6 vezes a raiz de y. Então, esse número, ele pode se juntar com todas as outras constantes. E aí eu sei que o A ele é um valor constante. Tá? Ele é um valor constante, cara, né? Que depois, na hora oportuna, a gente vai calcular o valor do A e vai entregar um valor do A. Mas na hora oportuna. Por enquanto, a gente pega todos esses números e coloca dentro do A. E aí, então, é mais fácil da gente resolver essa equação diferencial. Porque daí eu tenho dy dt igual a raiz de y. Então, agora, eu vou
separar as variáveis. Na hora que eu separo as variáveis, eu tenho isso aqui. Né? O dy, o raiz de y vem para baixo e o dt vem para cima. Então, do meu lado, o que eu fiz aqui? Do meu lado esquerdo, eu tenho dy sobre raiz de y. Do meu lado direito, a dt. Ok. Então, como é que eu vou proceder? Bom, primeiro, eu tenho que lembrar que se eu tenho 1 sobre raiz de y, isso aqui é 1 sobre y na 1 meio. E se eu tenho se ele está escrito nesse formato, ou seja, eu tenho 1 sobre y na 1 meio, eu tenho um denominador, eu vou ter 1 sobre y na menos 1 meio. Então, isso aqui já não deve ser novidade. Quando eu faço isso aqui, né, eu já estou chovendo no molhado. Espero eu que a gente tenha equações diferenciais na disciplina de quarto semestre. Ok, mas se não, tá ali. Tá. Então agora basta nós integrarmos. Ah, professor, mas o que eu faço com o A? Olha, o A ele é constante, né, gente? O A sai para fora da integral. Né? Então, desse lado de cá, tenho A dt. Como é que fica? A integral de dt. Bom, quem é a integral de dt? A integral de dt é só o t, mais uma constante c. Simples assim, gente. Simples assim. E do outro lado? Do outro lado, eu vou ter integral de I. Vou ter essa integral. Então, é uma U na P, né? Então, como é que ficou? Vai ficar y na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1, né? Quanto é que é menos meio mais 1? 1 meio. Menos meio mais 1 meio. Certo? Tá. Então, aqui é só fazendo essas revisõezinhas básicas, né? Mas imagino que isso já está na corrente sanguínea nessa altura, né? Essa altura do campeonato. Bom, então, como é que eu vou simplificar isso aqui, né? Primeiramente, o que a gente faz? Né? Ai, professor, agora ficou horrível. Tudo está horrível. Né? Como é que a gente faz? Bom, primeira coisa, o que eu fiz aqui? Eu passei esse meio que está dividido, passei multiplicando. Então, ficou como? Então, ficou y na 1 meio igual a 1 meio, que é esse meio aqui, vezes AT mais C, que está aqui. Então, agora o que eu fiz? Eu distribuí. Ficou raiz de y, né, porque eu reescrevi isso aqui desse formato, ficou 1 meio vezes AT. Então, eu peguei 1 meio e multipliquei o AT. Agora, eu vou pegar 1 meio e vou multiplicar o C. Bom, esse 1 meio mais... Então, vai ficar 1 meio vezes C. Então, esse 1 meio vezes C, né, eu peguei isso. Não vou escrever 1 meio vezes C. Vou fazer raiz de y igual a A que divide 2, né? A que divide 2, posso escrever nesse formato, vezes T, mais uma constante K. Então, esse K, né? Esse K é 1 meio da nossa constante C. Tá? Então, você vê, a constante ela vai sendo trabalhada, porque eu tenho, que é o K? O K é metade da constante. Então, se C é uma constante, metade da constante continua uma constante. Tá? Então, tá. Beleza, tá. Vou deixar essa anotação aqui. Então, agora vem a questão. Eu tenho esse problema aqui, né? Como eu vou fazer para isolar o y? Como é que eu vou isolar o y? Né? Como é que eu vou fazer para isolar o y? Para isolar o y, dá uma olhada aqui. Então, aqui, como eu vou fazer para isolar o y? Para isolar o y, né? Eu tenho y igual a... Como é que eu vou fazer para isolar o y? Bom, para isolar o y, né, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Isso aqui vocês já viram lá,
Cálculo 2 a gente fazia algumas coisas desse tipo, né? E então vai ficar elevei ao quadrado aqui e elevei ao quadrado aqui. Olha só que lindo, né? Elevei ao quadrado aqui, elevei ao quadrado ali. Então quanto é que fica a raiz de y ao quadrado? Y. Quanto é que fica isso aqui tudo ao quadrado? A sobre 2 vezes t mais c ao quadrado. Ah, não vai? Deixa assim, gente. Eu não vou passar trabalho. Tá? Eu sei que tem... Tá? Então tá. Então vamos subir. Vamos apagar e vamos subir aqui. Beleza. Então, assim, é uma questão de modelagem, é uma questão de a gente tem que estar atento às coisas, tá? Só um minutinho aqui. Uma coisa aqui. Eu vou descompartilhar um minutinho, eu já compartilho de novo a tela com vocês. Tá. Ok. Tá. Então tá. Então aqui, como eu já falei para vocês, né? Eu elevei os dois lados ao quadrado e fiquei com essa expressão aqui. Tá. Tcharam, tcharam, tcharam. Tá. Então, isso aqui é a solução geral do problema. Essa expressão aqui, ela modela o y a cada instante. Então, para cada t, você vai ter um y. Porém, você tem uma solução geral, porque você tem que determinar esse k. Então, isso aqui é a solução geral. Então, isso aqui, solução geral. Essa solução geral, ela não é nem um pouco prática. Nós temos que determinar esse k, se a gente vai querer determinar o y a cada instante. Então, o que eu sei? Segundo o problema, inicialmente, o tanque está cheio. Então, se eu for lá no problema, né, eu vou ver que a altura do tanque é 4. Então, inicialmente, quando o tanque está cheio, em t igual a 0, o y é 4. Então, eu sei que quando t é 0, o y é 4. Então, essa, na notação de equações diferenciais, é essa. Quando t é 0, o y é 4. Ok. Eu vou falar e substituo, né? Então, no lugar do t, eu ponho 0, no lugar do y, eu ponho 4. E aí eu vou ter o quê? Que eu vou ter 4 igual a k ao quadrado. E aí eu vou ter que o k é mais ou menos 2, né? Porque se o k ao quadrado é 4, então o k pode ser 2 ou pode ser menos 2. E aí nós temos a pergunta. Bom, o k, nós temos a seguinte situação. O k pode ser mais 2 ou pode ser menos 2. E matemática não é dúbio. Não tem essa coisa dupla. A gente tem que dar uma resposta. Ou é mais 2 ou é menos 2. Ou é as duas coisas, mas a gente tem que avaliar as duas coisas. A gente tem que avaliar. A gente não pode, né, largar as respostas sem avaliar. A gente tem que analisar as coisas. Tá. Então, qual é o sinal certo? Mais 2 ou menos 2? Né? Então, bom, para definir se é k mais 2 ou k menos 2, devemos olhar para o resultado da integração. Então, quando eu olho para o resultado da integração, né, y igual a A sobre 2t mais k, tudo isso ao quadrado, eu sei que, né, no fundo, na verdade, eu tenho a raiz de y igual a A sobre 2, né, vezes t mais k. E a raiz quadrada de um número, isso eu vou dizer para vocês, a raiz quadrada de um número sempre, e eu estou usando a palavra sempre, porque a palavra sempre é cara, né? A gente não usa essa palavra para qualquer coisa. A raiz quadrada de um número sempre é um número positivo. Tá? A raiz quadrada de um número sempre é um número positivo.
E aí, agora eu vou fazer a continha do... Eu vou fazer a continha do A. Quando eu faço a continha do A, né? Antes de a gente terminar o K, eu vou descobrir quanto é que vale o A. Bom, lembrando que o A a gente já definiu com sinal negativo, né? Vamos olhar lá onde a gente definiu ele. Tá lá ó. Onde é que a gente definiu o A? Tá ali ele, né? A gente já tinha definido o A desse formato como um número negativo, então, menos 0,00004 vezes, vamos botar aqui, a raiz de 19,6 dividido isso por π. Vou botar o π aqui. Então, aí, exercício de calculadora. Tá? Exercício de calculadora. Tá? Tarará, tarará, tarará. Tarará, tarará, tarará. Tá. E aí, na hora de eu dar o Enter, deu esse número aqui. Eu que coloquei notação científica, né? Mas você pode não, né? Ali a minha calculadora deu menos 0,00056. Então, eu botei notação científica. Então, aqui é só o número do A para a gente, o valor do A. E aí eu substituí o valor do A aqui. Tem um erro agora. Ah, professor, tem um erro. Tem que ir no PowerPoint. Sim, vamos corrigir juntos. Então tá. Se o A vale esse valor, quando eu colocar o A aqui, eu vou fazer A dividido por 2. Quanto é que é A dividido por 2? Vai ser A dividido por 2. Né? Vai ser assim. Opa. Não é só que eu ler. É tudo dividido por 2, né? Vou fazer assim. Vou colocar isso aqui. Dividido por 2. Tá. Então tá. Vamos ver como é que ficou. Então tá, coloquei tudo dividido por 2. Então, no próximo slide, né, aqui tem que ser dividido por 2. Então, quanto é que vai dar esse resultado dividido por 2? Vamos lá, se eu dividir isso por 2... 2,8184. Isso aí. Tudo dividido por 2. Então, o que nós temos? Né? Nós temos o seguinte. Vamos fazer aqui com as animações. Eu gosto de fazer essas animações. Vamos fazer juntos. Então, vamos ver esse raciocínio que eu fiz aqui. Né? Então, como a gente viu ali, o A vale esse valor. Né? Fizemos a continha do A, calculadora, substituímos o A, né? Encontramos esse valor aqui. Tá. Quando encontramos esse valor aqui, a gente sabe o quê? Vamos ter que fazer esse raciocínio. Como o y não meio é sempre um valor positivo, então isso aqui sempre vai ser um número positivo. Então, se isso aqui é sempre positivo, então isso aqui sempre é positivo. E eu estou dizendo usando a palavra cara, sempre. Tá. O t é sempre maior que zero. Eu não trabalho com t negativo, por um motivo muito simples, né? O t é tempo. Né? Então, isso aqui vai ser positivo
Só quando t é 2, porque, repara aqui, esse número aqui é na ordem de 10 na menos 4, gente. 10 na menos 4 é um número muito pequeno. Então, se isso aqui for 2, eu vou ter que andar muito no tempo para eu zerar essa expressão aqui, né? Vou ter que andar muito no tempo para zerar isso aqui. Então, né, eu jogo t igual a 2. Então, por isso, ou melhor, k igual a 2. Então, por isso, nós escolhemos o k correto, né? A constante correta é o 2. Tá? Ah, professor, tem que fazer sempre essa avaliação. Sempre tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma avaliada, né? Tem essa questão do penso, essa questão lógica, porque isso aqui é lógica, né, gente? É lógica que a gente está trabalhando, né? É só baixar a cabeça e... né? Tem o penso, né? Ok. Então, vamos voltar para a pergunta, né? Então, aqui está o nosso problema. A solução particular do nosso problema está aqui. Tá? Então, eu tenho uma expressão que modela. Tá? Então, essa aqui é a minha solução particular. Essa expressão, ela modela o y a cada instante. Tá? A cada instante, ela vai modelar o y. Vai permitir, para cada t, ela vai permitir calcular o y. Então, quanto tempo leva para o tanque passar de cheio para vazio? Então, essa era uma das perguntas, né? Então, aqui nós resolvemos uma parte, que é, a gente está modelando o y em função do t. Agora eu quero saber quanto tempo demora para esvaziar esse tanque. Muito bem, então vamos ver. Né? Aqui o professor vai ter que dar uma ajeitada, né? O professor andou fazendo coisa errada. Vamos fazer junto aqui. Então, aqui está a minha solução. Então, a questão é... Aqui... Tá. Então, quanto tempo ele leva? Bom, eu sei isso aqui da minha solução geral. Tá. Então, se eu sei isso da solução geral, a questão é qual vai ser o t para que o y seja zero. Então, para qual t o meu y vai ser zero? Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, no lugar do y, eu vou colocar zero e vou tentar descobrir quanto vale o t. Bom, professor, eu vou ter que abrir o produto notável e fazer uma Bhaskara? Não, né, gente? Não precisa. Não vamos passar esse trabalho, fazer Bhaskara, né? Vamos fugir da Bhaskara. Como, gente? Olha, se você sabe que aqui dentro... isso aqui é uma caixinha. Dentro dessa caixinha, eu coloquei todo essa parafernália. Então, se eu sei que dentro se eu tenho a caixinha ao quadrado dá zero, o que eu sei? Que o conteúdo da caixinha vale zero, né? Então, se aqui dentro, se zero ao quadrado é zero, então quer dizer que essa expressão que está dentro do quadrado vai valer zero. Então, eu não preciso fazer Bhaskara, é só uma questão de raciocínio lógico, né? A gente parar e pensar, não ficar, né, baixar a cabeça e olhar assim, ó, eu tenho uma expressão ao quadrado. Essa expressão ao quadrado é igual a zero. Então, o que está dentro dela tem que ser igual a zero. Então, o que aconteceu? Agora eu tenho uma soma igual a zero. Então, esse 2 passou para o outro lado, negativo. E aí, então, eu vou ficar com t igual a esse valor. Tá, então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 dividido por esse valor. E aí, nós chegamos ao número... Aqui vai mudar um pouquinho. Deixa eu só... Vamos compartilhar aqui, né?
Então, se eu fizer essa divisão, eu encontrei aqui, que número eu encontrei? 70, 96,13 segundos. Se eu passar para... Opa, fiz bobagem aqui. Se eu passar para minutos, ou seja, eu dividi esse número por 60, né? Divido esse número por 60, isso aqui dá quanto? Dá 118,27, né? Se eu quiser achar uma coisa, isso aqui dá aproximadamente quase 2 horas, né? Em 2 horas, ele vai estar vazio. Então, ele demora praticamente 2 horas para ficar vazio.